Olá, está começando mais um Esportes Daqui, um programa do jornal O Estafeta que sempre traz atletas da nossa região para falar sobre seus esportes e suas vivências. E hoje nós estamos aqui com a Laura Salvetti. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Eu gostaria que tu começasse o nosso programa te apresentando para o pessoal saber um pouquinho da tua história. Quem é a Laura? Certo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite do Jornal Estafeta, é um prazer estar aqui. O meu nome é Laura Salvetti, eu sou nutricionista e também pratico atividades como corrida, crossfit, então o esporte também está na minha vida, né? Já faz alguns anos que eu tenho me dedicado a algumas competições também de corrida, então a nutrição também me ajuda nesse sentido da minha performance e também ajuda meus pacientes nessa melhora como um todo, né? Que joia! A Laura, ela também fez parte de uma equipe que contou com a colega Tabita, que também já veio aqui no nosso programa falar sobre a corrida da TTT, que elas participaram, então a Laura também esteve junto, né? E eu gostaria que tu contasse como foi essa participação na TTT. Sim, foi uma experiência única, eu diria, né? É uma experiência muito bacana a gente ter unir a corrida com o coletivo, porque normalmente correr é algo solo, né? A gente sai, treina sozinho, quando vai para alguma competição é tu contigo mesma, né? Com o teu desafio, mas nós tínhamos esse octeto, então, com a turma de Protásio Alves, as meninas de Nova Bassano também, então... quando nós temos um compromisso com outras pessoas, com uma equipe, então a dedicação com os treinos, a tua dedicação com o teu comprometimento em querer dar o teu melhor naquele momento da prova é ainda maior. E é um ambiente totalmente diferente, né? Correr na areia, por mais que a gente faça isso no verão, quando vai para a praia, né? Competir na areia gera um certo receio, porque a gente não sabe como que vai estar o clima no dia da prova, então gera um monte de inseguranças, mas foi muito bacana, muito legal ter participado dessa prova, e com certeza foi uma maneira que eu também quis começar a entrar ainda mais nas corridas de longa distância. Até então eu praticava corridas de até 10 quilômetros e esse ano comecei a TTT com 15 quilômetros, daí depois treinei para Live Run em Porto Alegre 16 quilômetros. Estou treinando agora para meia maratona do Rio de Janeiro e estava treinando também para a maratona de Porto Alegre, ainda estou treinando, mas agora com toda essa questão climática, ela foi transferida para setembro, a gente não sabe ainda se ela vai se realizar esse ano, mas seguimos com os treinos, né? Certo. E como que vocês se conheceram, assim, como que vocês formaram essa equipe para a TTT? Quando que a gente participa dessas corridas de rua, né, muitas vezes a gente vai criando vai se conhecendo através dos pódios, vai se conhecendo através ali das próprias corridas. E foi através disso que as gurias me chamaram. Elas acabaram vendo em alguma das corridas que nós participamos, eu acredito que tenha sido uma rústica de Nova Prata, que elas viram que eu também peguei pódio ali junto com elas. E daí eu não conhecia nenhuma delas, e elas me mandaram mensagem no Instagram para ver se eu queria participar da TTT. Na hora eu disse, meu Deus, não entendi muito bem o convite, por que ele estava vindo, né? E daí elas explicaram como que elas tinham pensado em dividir a etapa, né? São 84 quilômetros em 8 pessoas, né? E foi dividido isso, e daí eu disse, acho que eu consigo, essa etapa eu consigo. E daí topei o desafio ali com elas. E já existe um combinado para vocês participarem numa próxima edição, assim, ou vocês não falaram sobre ainda? Combinado ainda não, existe um falado, assim, um desejo existe, com certeza, né? Mas com certeza precisa ser ainda mais estruturado. Exatamente. Muito bem. E Laura, como que tu coloca esse teu conhecimento da nutrição nessas tuas corridas? Tu aplica, tu tem algum profissional de fora que te ajuda, ou tu faz para ti mesma os teus planos, o plano alimentar, né, que a gente chama? Exatamente. Quando que eu passei a correr mais e realmente desejar mais performance com a corrida, eu passei a me dedicar mais a estudar mais sobre esse assunto. A gente já estuda, já atua nessa área,
porém, aplicar realmente os conhecimentos para a minha vivência, né? Então, muitas vezes a gente tem a bagagem, mas a gente não aplica no nosso dia a dia, né? Então, calculei meu plano alimentar, comecei a realmente atentar para detalhes que muitas vezes eu deixava a desejar no meu dia a dia, às vezes por fazer uma alimentação mais voltada para uma alimentação saudável, muitas vezes eu deixava de consumir as necessidades energéticas que eu estava precisando para o momento, porque foram aumentando os treinos, com isso aumentou o meu gasto energético, e eu, logo no início, eu seguia comendo o que eu comia antes. E daí eu comecei a analisar e pensar, não, Laura, tu tem que parar, olhar quanto que tu precisa comer, né? Daí detalhei para mim. E existe, Laura, desculpa te interromper, mas existe assim alguns sinais que o corpo dá que tipo é necessário? Que sinais são esses, né? Sim. Que tu vê que é necessário eu ter um plus ali, uma orientação melhor, né? No caso, tu mesma percebeu, mas o teu corpo, que sinais ele deu? Até para algum atleta que estiver acompanhando saber também, né? Exatamente. O atleta, quando que ele quer evoluir na performance, muitas vezes ele já vai notando sinais que seu treino está aumentando e eu não estou recuperando a minha musculatura em tempo, estou sentindo que eu estou sempre cansada, fadigada, isso já é um sinal que pode estar sendo pouca energia para o meu organismo. Muitas vezes sinais ali com o sono não está sendo adequado, acorda cansada, vai dormir ainda mais cansada. Então, isso tudo pode estar influenciando através da nutrição e às vezes até lesões, que não foi o meu caso, né? Não cheguei a passar por nenhuma lesão, mas às vezes o atleta só percebe que está faltando nutriente quando ele lesiona. E não é esse o objetivo, né? É nutrir o suficiente para não precisar passar por um processo de lesão, que todo atleta sabe que não quer passar por isso nunca, né? Que a gente sabe o quanto é doloroso ter que se recuperar, ter que fazer todo um repouso para depois poder voltar aos treinos, né? Certo. E daí tu fez o teu plano, né? Como tu estava contando antes, e tu vem se preparando com os teus planos há quanto tempo? Desde quando que tu já tá te preparando, assim, que tu monta pra ti, que tu já vem se cuidando? Na verdade, eu sou nutricionista há 9 anos, né? Então, isso já vem da minha bagagem, desde que eu me formei, eu cuido da minha alimentação, né? Desde que eu entrei nesse mundo da nutrição, eu passei a cuidar mais da minha alimentação porque é um grande valor para mim, né? Saúde, tanto que a atividade física, ela entrou na minha vida também por conta disso, né? Eu tenho um valor muito forte de saúde, então eu sabia da importância da atividade física. Eu não era atleta desde criança, então assim, não é aquela coisa, nossa, desde sempre que a Laura pratica atividade física. Eu tive que fortalecer isso na vida adulta, né? Não era uma pessoa que tinha constância com a academia, fui fortalecendo isso e isso vem dos últimos 3, 4 anos que realmente eu me tornei mais constante, disciplinada e com isso também a alimentação sempre foi vindo junto. E claro, nos últimos, eu vou dizer, últimos 6 meses, esse ano de 2024, com o aumento dos treinos, como eu comecei a treinar para corridas mais longas, aí sim eu estruturei melhor a minha orientação alimentar, né? Baseada nesse cenário de vida que eu estou vivendo hoje, né? Laura, e falando um pouquinho da tua profissão, né? Acredito que tem alguns atletas, né, ou pessoas que praticam atividade física como musculação, crossfit, corrida, enfim, que talvez não sejam atletas que se destacam, né? Como que é essa procura? Tem muita procura? O pessoal ele já tem esse entendimento que precisa de uma orientação? Como que é para ti essa questão? Sim. Existe a procura, com certeza, né? A gente tem notado que as pessoas têm dado realmente valor para cuidar da alimentação junto com o esporte, querer ver um resultado, por mais que a pessoa não queira competir, não é esse o objetivo, né? A atividade física não é somente para quem quer competir em algo, é para a qualidade de vida como um todo. E sim, a gente nota um aumento dessa busca, porém eu sinto que ela pode ser maior. Certo. Então, a gente tem ainda como aumentar isso, porque talvez ainda a pessoa não consegue perceber o quanto a alimentação muitas vezes não basta só ser saudável, ela tem que estar adequada para o teu momento. É isso que eu falei referente à minha vivência, né?
a alimentação saudável já fazia parte da minha vida, mas adequar os nutrientes, adequar a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a hidratação suficiente, a suplementação quando for necessária, e assim fazer com que a nutrição seja eficaz na tua vida, e não que ela só esteja acontecendo, mas não esteja dando o resultado, né? Aproveitando esse gancho, vamos dar umas dicas para quem está assistindo. Quais são os alimentos que, de repente, as pessoas que praticam atividade física, elas devem ser evitados? Quais alimentos devem ser evitados para quem quer um rendimento melhor? Sim. Então, quando a gente pensa em atividade física e questão de evitar alimentos, eu sempre diria alimentos industrializados, aqueles ultraprocessados, né? Esses alimentos, eles vão ter uma alta quantidade de açúcar, de sódio, eles não vão estar agregando na saúde do atleta ou do praticante de atividade física, e isso também pode estar comprometendo a performance. Muitas vezes dá uma energia rápida, não consegue sustentar aquela energia ao longo do treino, e isso também influencia a questão também de bebida alcoólica, né? É muito importante a gente salientar que o álcool, ele inflama o nosso corpo, ele gera grandes prejuízos, e a pessoa que pratica musculação, por exemplo, a pessoa que tem um objetivo de ganho de massa magra, ela vai ter um grande prejuízo ao ingerir bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas. Então é muito importante controlar esse consumo, principalmente desses alimentos que eles não têm uma origem ali, que seja aquele alimento da natureza, as frutas, os vegetais, uma alimentação variada, e é isso que realmente vai ser importante para o atleta e para as pessoas como um todo, né? As proteínas também, né? E para alguém que quer um rendimento melhor, um pré-treino. Eu escuto muito na academia. Ai, Bruna, o que eu posso comer antes do treino e depois do treino? Essa pergunta assim é clássica. Certo. E eu noto que as pessoas têm essa dúvida, até assim, eu vou correr também, né? Vou fazer uma corrida. Qual é o melhor pré-treino e pós-treino para essas pessoas que estão buscando um pouquinho de performance? Certo. Sempre a gente tem que pensar, antes do treino a gente precisa de energia. Então, se eu vou iniciar um treino, eu tenho que iniciar o treino com essa energia. Dependendo do horário que eu vou fazer esse pré-treino, existem formas ali que a gente pode adequar esse pré-treino. Mas as fontes de carboidrato sempre são mais interessantes de serem utilizadas no pré-treino, porque são elas que são a base dessa energia rápida que vai ali para o nosso organismo. Banana, o mel, a aveia, a batata doce, são alimentos que eles vão fornecer uma energia e eles vão conseguir, né? A pessoa vai conseguir ter uma melhora da performance durante o seu treino. Depois que ela desgastou esse músculo, é importante que ela recupere esse músculo, né? Então, no seu pós-treino, consumir também as fontes de carboidrato, mas numa menor quantidade, mas priorizando as proteínas, para daí restabelecer esse músculo, então, utilizando carnes, utilizando ovos, utilizando uma suplementação de whey protein quando necessário. Não é regra utilizar, mas às vezes é uma fonte rápida de proteína para o consumo. Então, são maneiras de estar utilizando os alimentos a nosso favor, né? Às vezes, utilizar um alimento de uma digestão mais lenta como pré-treino é aquela questão que muitas vezes a gente tem aquela queixa. Fui treinar e passei mal. Comi e passei mal durante o treino. Porque a digestão daquele alimento não foi tão rápida ali no teu organismo. Então, fontes de gordura, proteínas, antes do treino em grande quantidade não são recomendadas. Olha aí, pessoal, anotaram? Pegaram as dicas? Sim, exatamente. Laura, e tu gostaria de deixar alguma dica para atletas ou, de repente, alguma mensagem para as pessoas que não se alimentam tão bem ou que estão buscando agora, estão começando, né, a dar uma atenção maior para a alimentação? Tu gostaria de deixar alguma mensagem? Com certeza, né? Eu sempre vou querer indicar, né, para as pessoas que elas busquem o seu melhor diante da alimentação, né? Que elas entendam que nem sempre a gente vai ter uma alimentação perfeita, mas a gente pode sim olhar para o cenário da nossa alimentação e ver pontos que a gente pode estar falhando para melhora para o atleta, por exemplo. Ele realmente olhar se ele está fazendo um cenário de hidratação, se ele está consumindo alimentos o suficiente,
E consumir alimentos o suficiente não significa nem para menos e nem para mais. Muitas vezes um grande erro do atleta é ou exagerar ou se privar, às vezes, da quantidade necessária. Então, isso é muito importante. Por isso que olhar de forma individual para cada um é importante. Então, eu acho que o grande recado é: tem o seu nutricionista, né, para ter ali a tua orientação, tem um profissional de educação física para te ajudar ali a montar teu treino. Tu precisa de profissionais junto contigo para te ter uma melhora da tua performance, né? E só assim tu vai também conseguir dar o teu melhor em todos os treinos e competições que tu for participar. E uma dica, Laura, para quem está começando a correr. O que tu diria para esse pessoal que está querendo começar na corrida? Certo. Falando uma dica de não relacionada à nutrição, isso, eu falaria: se inscreva numa corrida. Olha aí, que ótimo. Foi a maneira que eu achei de começar a correr. Eu comecei a correr me inscrevendo na Corrida do Fogo em 2022. Foi a minha primeira corrida. Que era aquele trajeto de 5 quilômetros. 5 quilômetros. Sem treino, sem nada. Foi, botou a cara. Não, eu treinei 3 meses. Tá. 3 meses eu treinei. E antes disso eu corria na esteira da academia. Era o que eu tinha de experiência de corrida, assim. Nunca tinha corrido 5 quilômetros sem parar. Daí fui treinando para isso, para essa primeira corrida que eu fiz. Então, se tu vai começar na corrida, primeira dica que eu te digo, assim, tenha um alvo, assim. Por que tu quer correr? Quero completar 3 quilômetros, eu quero completar 5 quilômetros, eu quero fazer meia maratona um dia. Tem que ter um objetivo, porque senão a gente se desmotiva com o treino ao longo do tempo. Então é importante a gente saber, assim, por que eu estou treinando e o quanto eu estou evoluindo nesses treinos. E relacionado à nutrição, né, eu diria para ti olhar para o teu cenário atual da tua alimentação e nesse cenário tu vai identificar se tu está comendo bem ou se tu está comendo mal, porque a gente sabe que alimentos são saudáveis e alimentos não são saudáveis. Se tu identificar que tem muito alimento ali que não deveria estar presente e tu não sabe como tirar eles da tua vida, daí eu diria que é importante tu ter um acompanhamento nutricional para te ajudar nesse processo, né, para te saber por onde começar, não exagerar nas quantidades, mas também não se restringir de quantidades que são importantes ali para o teu dia a dia. E é isso que eu diria nessa questão. Eu já estava pensando aqui, eu já estava pegando aqui, imaginando meu almoço, o que eu poderia melhorar. Exato, eu gostei das dicas, Laura. Que bom. Queria te agradecer que tu veio até nós passar essas dicas e deixar leve, né? Que às vezes parece que é tão repetitivo, mas sempre tem uma coisinha nova, uma coisinha diferente para passar, né? Então, quem assistiu, acho que pegou alguma coisa interessante ou alguma dica ou se motivou para ter um cuidado a mais na alimentação ou, quem sabe, até se motivou para começar uma corrida, né? Exatamente. Laura, obrigada pela tua participação. Espero que a gente se encontre mais vezes, espero que a gente possa estar influenciando pessoas a se cuidar. Certinho, eu que agradeço o convite e espero que todos tenham gostado, que tenha sido um conteúdo útil para vocês nesse dia. Então é isso, ficamos por aqui, espero vocês na próxima terça-feira com mais um programa Esportes Daqui.